Hoje eu quero falar para você que há uma nova vida fora da fornalha. Vou compartilhar o que Deus fez quando passamos como família numa grande fornalha. Essa é a terceira devocional da série Conselhos Práticos. Olá, eu sou Rebi Ajun, seja bem-vindo ao nosso canal e também ao nosso podcast no Spotify. Se você é novo aqui, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Mas vamos lá. A Bíblia deixa claro que Sadraque, Mesaque e Abdenego, os amigos de Daniel, eles confiaram em Deus, independente do desfecho que teriam quando foram para a fornalha. E o Senhor Deus os resgatou de forma milagrosa na fornalha. E isso impressionou muito o rei Nabucodonosor. Olha só o que ele disse. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Daniel capítulo 3, versículos 28 e 29. O rei Nabucodonosor reconheceu que esses rapazes estavam dispostos a desafiar sua ordem e a sofrer a morte, porque confiavam em Deus e não abriam mão do que criam. Sabe, esse episódio me faz refletir se eu estou disposto a sofrer alguma perda, ou até perda total, por aquilo que eu creio. Você está? Se eu estou disposto a sofrer pelas minhas convicções bíblicas, você está? Esses jovens, eles não abriram mão de sua fé em Deus. Não se sujeitaram à vontade do rei e nem se curvaram diante de uma estátua de ouro para manterem-se vivos, empregados e com conforto e segurança. Particularmente eu tenho aprendido com Deus que na vida, para algo brotar e crescer, é necessário primeiro morrer. E ser guiado por Deus em muitos casos significa sofrer perdas de coisas que Deus diz que não iam ajudar a viver os planos que Ele tinha para a pessoa. Abrir mão de coisas que achamos ser a nossa segurança e estabilidade. Mas o melhor de tudo é que quando nos sujeitamos à vontade de Deus, quando obedecemos radicalmente a sua palavra, quando não abrimos mão de nossa fé, de nossa convicção em Deus, a paz interior é imensurável, é incomparável, não tem como explicar. Assim como Deus ensinou aqueles 3 rapazes, também tem me ensinado que Ele está no controle de nossa vida e que há uma nova vida fora da fornalha. Ou seja, a fornalha, ela não é o fim, pois quem determina o fim não é o homem, não é uma crise, não é um problema conjugal, não é o desemprego, por mais terrível que possa parecer naquele momento, mas unicamente Deus, o Senhor. Em 2017, eu e minha família enfrentamos uma grande fornalha, difícil de encarar, algo que deu muito medo de enfrentar. Eu sou pastor há mais de 25 anos, sendo que nos últimos 11 anos pastoreando aqui nos Estados Unidos. E destes anos, 7 estavam numa instituição que cada vez mais permitia o liberalismo teológico dominar suas conversas e ações. Por muitas vezes, conversei com pastores, supervisores e com o bispo questionando suas decisões e palavras. Cada vez que participava de uma reunião, saía triste, porque eu ouvia palavras e via decisões pautadas nesse liberalismo teológico e na contramão do que a Bíblia diz. E quando eu chegava em casa, conversava com a minha esposa e com os filhos sobre o que estava acontecendo e orávamos juntos a respeito. E um dia, quando estava numa reunião com líderes da instituição, eu disse a eles: não posso mais aceitar e compactuar com essas palavras e decisões que vocês estão tomando, pois está indo na contramão de Deus, sabe? Está indo contra Deus, o que Ele diz em sua palavra, portanto, contra o que eu acredito. E me perguntaram o que eu iria fazer, e eu disse: estou saindo. Quando voltei, conversei com a minha esposa e meus filhos e conversei com a igreja local e pouco tempo depois escrevi uma carta me desligando da instituição. E logo o bispo soube da decisão e me procurou pedindo para rever minha decisão, pedindo pelo menos um tempo até encontrar uma solução para a igreja local que pastoreava. Lhe perguntei quanto tempo. Ele disse, uns 3 meses pelo menos. E eu lhe disse, ok, pensando então na comunidade. Esse tempo foi o tempo da prova da fé.
se nós íamos enfrentar a fornalha ou não. E cada dia parecia que a fornalha aquecia mais. Aconteceram traições de pessoas próximas a nós, acusações mentirosas, tudo depois desmentido. De onde eu esperei apoio, viraram as costas. Enfim, com certeza foi o momento mais difícil da minha vida. E por fim, meu supervisor veio até mim com uma carta que dizia que eu e minha família tínhamos que deixar a casa pastoral em 15 dias e que eu tinha que entregar as chaves da igreja. Me lembro de dizer ao Senhor naquele dia: e agora, Senhor, como vou conseguir uma casa para morar com a minha família em 15 dias? Do que vamos viver? Fomos jogados na fornalha, não sabíamos o que iria nos acontecer. Então Deus nos mostrou que estava conosco. E em todos aqueles momentos que eram difíceis para nós, confesso que o medo e a insegurança cresceu dentro de mim naquele momento. Foi um tempo de muita busca de Deus. E a direção que tivemos de Deus naqueles dias era de ficarmos calados. E ficamos. E começamos, então, a ver o agir de Deus poderosamente. Um casal nos ofereceu um apartamento para morarmos. Ele correu para reformá-lo, para nos abrigar. Irmãos e irmãs da igreja se juntaram a nós, nos apoiaram, lutaram com a gente nossa luta e caminham conosco até hoje. Pastores que não conhecíamos souberam do que nos aconteceu, da nossa postura, nos procuraram dando apoio, abrindo portas para nós. Deus providenciou tudo para nossas vidas naquele tempo. Sustento financeiro veio de onde não imaginávamos. Nós plantamos então ali a igreja, a Zion Christian Church. Sem querer me alongar mais aqui, queridos, mas meu testemunho aqui é: se você está passando por alguma fornalha, alguma luta que você acha ser grande demais, permaneça fiel a Deus e a sua palavra. Seja radical na obediência a Ele, mesmo que te mandem embora, mesmo que falem mal de você, mesmo que te traiam, mesmo que você perca benefícios e até amigos. Saiba que há livramento de Deus na fornalha e também há uma nova vida fora da fornalha preparada por Deus para você. Já se passaram 4 anos dessas coisas e olhando tudo o que nos aconteceu até agora, meus filhos concluíram a faculdade. Eu não sabia como ia pagar a faculdade deles, mas Deus providenciou tudo. Meus filhos, inclusive, já se casaram. A Zion crescendo a cada ano, ela é uma igreja viva, alegre. Ela está experimentando como é ser guiada pelo Espírito de Deus e como buscar ser obediente à palavra do Senhor. Eu e minha esposa estamos vivendo livres, em paz e fazendo a vontade de Deus. Estamos aprendendo a sempre confiar na bondade de Deus que nunca falha. Termino dizendo: nunca se esqueça que sempre há uma nova vida fora da fornalha, preparada por Deus. Se este vídeo abençoou você, já deixe o seu like e compartilhe com todo mundo aqui, queridos. E se você quiser comprar meu livro Daniel, Dependência e Fidelidade, onde compartilho como superar as lutas e pressões da vida que eu aprendi nessa época, eu recomendo que vocês comprem Daniel, Dependência e Fidelidade. Você pode encontrar no nosso site herbertjunker.com. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus.